Boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos no 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde, da Abrasco. Eu sou a Mariana da UCTEC e a gente está aqui numa sala só com autores queridos e para lançar 2 títulos nossos. A gente vai ter que falar super rápido, então uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Primeiro eu quero chamar a Tarsila. A Tarsila publicou um livro com a gente, que foi lançado em 2020, que é o livro O Método Apoio como Ferramenta de Prevenção e Enfrentamento da Judicialização no SUS. Tarsila, você está por aí? Vamos começar? Estou aqui, Mari. Tudo bem? Que saudade, quanto tempo. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente ao CITEC e à Abrasco pela oportunidade de fazer a divulgação desse trabalho. Esse livro, o Método Apoio como Ferramenta de Prevenção e Enfrentamento da Judicialização da Saúde no SUS, ele surgiu por conta de uma pesquisa desenvolvida por mim e pela minha orientadora, professora doutora Daniele Saccardo, lá no mestrado profissional do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e por conta da pesquisa foi possível a gente publicar essa obra, pesquisa que foi feita sobre a judicialização da saúde, usando como tema uma experiência exitosa do município de Jundiaí, um município do interior de São Paulo. Então, durante um período em que eu trabalho no município de Jundiaí, decidi identificar, sistematizar, descrever as estratégias que nós implementamos no município para conseguir fazer uma prevenção, um trabalho de prevenção e de enfrentamento da judicialização da saúde, qualificando as respostas para o Poder Judiciário, trabalhando com apoio institucional para conseguir unir os saberes da saúde, os saberes jurídicos e trabalhar com interlocução com os órgãos de controle e com os operadores do direito, então Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário. E por que método apoio, para prevenção e enfrentamento da judicialização? Porque todo o nome na rede de Jundiaí, para conseguir vincular todos os serviços de saúde e também os setores jurídicos e administrativos da prefeitura, numa proposta de trabalhar em cogestão, numa proposta de trabalhar democraticamente, horizontalmente, vem da inspiração do apoio Paideia, que é um modelo de gestão criado pelo Dr. Gastão Wagner, que foi um dos meus professores do mestrado e que inspirou, então, que a gente fizesse a pesquisa com base no método e fizesse a sistematização dessas estratégias que nós desenvolvemos em Jundiaí com base no método apoio. Então, com isso, a gente conseguiu desenvolver a pesquisa através de um painel Delphi, que foi a consulta a alguns especialistas e mostrar os bons resultados que a gente teve lá em Jundiaí. A partir dessas estratégias descritas, nós construímos um guia, que é o guia de apoio, que está aqui encartado dentro do livro, que é o guia de apoio à prevenção e enfrentamento da judicialização no SUS. Então, com isso, a gente conseguiu fazer num layout bem didático e explicar, como descrever de que forma a gente aplicou o método apoio, do apoio institucional, na rede de Jundiaí e com esses diálogos institucionais que a gente conseguiu desenvolver na cidade para obter uma redução das novas ações, do índice de novas ações judiciais para tratamentos de saúde, numa relação de mais ou menos 70% de redução das novas ações judiciais num período aí de 5 anos. Então, com isso, a gente conseguiu conter o gasto com a judicialização, A gente tem, obviamente, um passivo, mas a gente conseguiu conter esse gasto, esse investimento que estava sendo feito por um número reduzido de pessoas que têm acesso à justiça, e a gente conseguiu também resolver esses casos sem a necessidade da intervenção judicial. Então, dialogando, fazendo mediação sanitária, fazendo cogestão, fazendo discussão de caso, ampliando as discussões clínicas também para as questões jurídicas, Então, aproximando os operadores do direito, os procuradores municipais, os promotores de justiça,
o próprio judiciário, das discussões que estavam sendo feitas na rede, né? Fazendo com que a gente conseguisse chegar a soluções que fossem possíveis para o sistema de absorver, possíveis para o paciente de aderir, né? E possíveis aos profissionais de saúde conduzir e dar sustentabilidade para aquele cuidado, né? Coisa que com a judicialização se torna muito complicada, muito fragmentada. Então, o livro conta essa história, né, de maneira bem didática, uma leitura bastante fácil, independentemente de se a pessoa do leitor ter ou não conhecimento jurídico. A gente procurou dar uma linguagem que fosse acessível, porque o guia ele é direcionado justamente a gestores e trabalhadores do SUS e outros estudantes, né, de graduação, seja da área jurídica, da área de saúde, pessoas interessadas no tema da judicialização. Já tem vários municípios, como a gente relata aqui, que usam esse sistema, né, usam esse método, tiveram também bons resultados. A gente ouve esse feedback com frequência, né, em Jundiaí, nos lugares onde eu vou contar um pouco sobre o nosso trabalho. Então, queria convidar a todos a conhecer essa pesquisa, conhecer principalmente o trabalho desenvolvido pelas equipes de Jundiaí, que foi muito bem relatado durante esse processo do mestrado profissional, e agradecer, né, obviamente, a minha orientadora Daniele, ao Gastão, que sempre apoiou esse projeto, e a Unicamp, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o Departamento de Saúde Coletiva, e a UCTEC por ter acreditado na possibilidade da gente divulgar esse trabalho do jeito que eu gosto, que é esse livro impresso, que dá para deixar do lado, na mesa de trabalho de cada gestor, de cada trabalhador do SUS, que se vê aí surpreendido com essas ações judiciais que são bastante complexas de se resolver na rede. É isso. Obrigada, Tarsila. Pena que a gente tem tão pouco tempo, né? Queria falar um pouco mais com vocês. Só fazendo um parênteses, eu estava lendo um texto do Nelson, que, enfim, é um texto que vem de uma palestra dele, e ele fala do Gastão, com muito carinho, e ele fala dos Gastões, que são os filhos do Gastão, da obra dele. Então, a Tarsila é uma gastona. Eu sou eterna fã do Gastão, e a gente agradece muito ao Gastão por ter ensinado tanta gente, estar presente, estar aí resistindo conosco. Exato, é uma grande inspiração para todos nós, né? Agora a gente vai apresentar o livro que é fresco, na verdade esse é bem fresquinho, estou pronto agora. É um processo de pesquisa, atenção primária e atenção especializada no SUS, análise das redes de cuidado em grandes cidades brasileiras. E para falar deles, nós temos nada mais, nada menos que a Cristiane Pereira, eu vou ladies first, a Rosana Onoco Campos está aqui com a gente, a Juliana Fernandes, professor Gastão Wagner e o professor Oswaldo Tanaka. Sejam todos bem-vindos. Juliana, começar. Tá bom? Bom, então, um oi para todo mundo, bem contente de ver esse grupo que a gente se viu tanto, né, nos últimos 5 anos aí fazendo essa pesquisa. O livro é uma celebração, é um fechamento assim com chave de ouro de uma pesquisa muito grande que a gente envolveu aí 5 universidades públicas, a gente envolveu um grupo de pesquisadores extenso, né, mais de 50 pessoas em pelo menos 3 regiões do país, uma pesquisa que ousou muito, teve uma abordagem, como a gente chamou, multifacetada, né, multimétodos, então que a gente trabalhou com dados secundários a partir dos sistemas de informação do SUS, né, um grupo bem dedicado a isso, colegas que estão nas secretarias de saúde dos municípios, né, uma série de informantes-chave que foi também a nossa baliza para construir um estudo descritivo do funcionamento dessas redes, e a partir disso, né, sempre triangulando esses resultados, a gente construiu um inquérito em serviço, né, um questionário, que aí eram dados primários, né, eram dados diretamente aos usuários que estavam na atenção especializada e que vieram da atenção básica
para 4 condições traçadoras que a gente elegeu, né? O câncer de mama, a gestação de alto risco, a hipertensão grave e os transtornos mentais graves. E ainda tivemos uma série de estudos qualitativos que foram aí aprofundando que esse conjunto de métodos ainda deixava pouco compreensível. Então, estudos de itinerário terapêutico, alguns estudos de narrativa de história de vida, busca ativa de perdas das amostras, enfim, uma série de outros estudos. Tudo isso está nesse livro, esse livro bonito, esse livro que tem capítulos que sintetizam os principais resultados por agravo nessas 4 cidades, que são Fortaleza, Campinas, São Paulo e Porto Alegre. E a gente aponta isso, inclusive, no capítulo final, porque é uma pesquisa que começou lá atrás, né? Começou ali em 2014, a gente, quando faz a série histórica para olhar os sistemas de informação, olha de 2011 a 2015, quando a gente vai para o campo fazer os questionários é 2016, e tudo isso é um período aqui no Brasil que a gente vivia, né? O que a gente achava que estava muito grave, mal sabíamos nós para onde estávamos indo. Então, tem um pouco essa reflexão, né, essas orientações neoliberais e as agendas de ajuste fiscal, tudo isso que parecia muito, muito grave, afunilando muito a possibilidade do SUS. Ainda em 2016, a gente precisa agora, em 2021, olhar com mais crítica ainda, mas com esperança, e eu acho que o livro traz isso, né, quando ele mostra uma série de resultados de melhor acesso a uma série de procedimentos, né, de consultas, de medicamentos, o compartilhamento maior ou menor da atenção básica com a atenção primária nos casos. Enfim, acho que cada um vai poder contar aí a sua paquera nesse livro. Eu, né, particularmente, estava muito envolvida com o agravo de gestação de risco, que foi meu tema de doutorado, orientada pelo querido professor Gastão. E a gente viu um tanto de coisa importante, né, assim, que chama muita atenção, as mulheres que, durante o curso de pré-natal, ninguém discute via de parto, um tema ausente, né, nas unidades, uma desvinculação enorme dessas mulheres da atenção básica quando chegam no serviço especializado, exceto São Paulo, todos os outros municípios mostrando isso. Uma atenção básica muito potente, com captação precoce, né, iniciando o pré-natal em tempo oportuno, enfim, são vários resultados, o livro traz muito isso, e a despeito de todas as dificuldades, né, e maiores ainda que estamos vivendo, a gente sabe que o trabalho em saúde, ele é vivo, né, ele é instituinte, ele é transformador, e é na mão de cada um desses milhares de trabalhadores de saúde como nós é que a gente faz girar essa roda, faz acontecer saúde de qualidade, humanizada, enfim, e a gente se orgulha tanto de ser, né, suzista desse jeito e de apostar na saúde pública, como diz a Rosana, se quiserem nos colocar de pé, então vamos precisar cortar nossos joelhos, ou melhor, né, nos tirar de pé, porque estamos aqui bravamente resistindo a tudo isso. Então, convido todos, o livro está lindo, a Ucitec fez um trabalho gráfico incrível, e a gente tem um site também com outras informações sobre essa pesquisa, que a gente disponibiliza para a Abrasco deixar aí também nas informações, tá bom? Eu queria chamar as mulheres primeiro. Cristiane, você pode falar? Cristiane também é organizadora do livro. Oi, boa tarde a todos. Né, como a Ju diz, né, é um prazer, né, ver esse livro, né, que foi construído aí numa trajetória, né, de já alguns anos, né, com um grupo muito intenso de trabalho, uma pesquisa multicêntrica, né, onde nós nos propusemos a fazer, né, uma aproximação dessa heterogeneidade que é o SUS, né, e olhar para ele de forma, por um lado, singularizada através dos agravos escolhidos, mas, por outro lado, também olhar pontos-chave, né, de caminhos para o SUS, né, com atenção primária, atenção especializada, as redes de atenção, né, todas essas formas de compartilhamento de vínculos, avanços, desafios que
infelizmente, como a Ju já disse, né, ainda estão cada vez maiores do que quando nós fizemos a nossa coleta, né, de dados e analisamos todas essas interpretações. Então, eu acho que tem uma questão muito interessante nesse livro, né, porque, né, ele vem de uma trajetória, né, de construção, né, que foi coletiva, que foi compartilhada. Ele traz, por um lado, a singularidade, especificidade dos agravos e das cidades, mas, por outro, ele também traz, né, alguns caminhos, algumas propostas, né, onde a gente pode repensar algumas questões, né, e nesse momento, né, toda a forma de, acho que de resistência e de luta, né, é a gente encontrar caminhos para continuar lutando e continuar fortalecendo o SUS em toda a sua heterogeneidade, né, em toda a sua especificidade, em toda a sua riqueza, e tendo ciência de que a luta é grande, mas não vamos desistir, seguiremos aqui, né, então acho que isso é muito importante. Do meu ponto de vista, né, eu acompanhei muito a traçadora do câncer de mama, que foi objeto do meu pós-doutorado. Quem me orientou foi o professor Tanaka, que está aqui, né? Então foi por onde eu me aproximei, né? Por onde eu entrei nesse grupo incrível, né? Que construiu essa pesquisa, e agora com chave de ouro, né? Um prazer apresentar o livro para vocês com os principais achados, né? E também acompanhei de uma forma mais próxima também a questão da traçadora da hipertensão. Então, assim, acho que do ponto de vista geral, né, eu gostaria de trazer alguns focos importantes, né, que eu acho que vale a pena, só pensando nessas condições, né, e no que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com vocês que estão assistindo, estão participando e vão gostar muito do livro. Eu acho que quando a gente fala do câncer de mama, né, é importante destacar, né, que o acesso à mamografia de rastreamento ainda é um desafio, né, que precisa ser superado em todos os municípios que foram os municípios estudados, como a Ju falou, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Fortaleza. Né? Temos ainda desigualdades de oferta e na utilização desses mamógrafos, em especial, né, mostrando aí uma inequidade de acesso. A rede privada ela vem assumindo um papel significativo na oferta de mamografia nos locais pesquisados, então olhar, né, esse mix público-privado, né, que vem e sempre esteve presente, cada vez mais, né, inerente aos processos, é uma questão importante, né, e a gente precisa aprofundar nosso olhar para isso, né. No que se refere ao cuidado ao câncer, né, é importante ver que a gente vê na atenção primária, que foi um dos nossos temas, né, principais, foi a atenção primária, a atenção especializada, as redes de atenção, né, e as formas de articulação. A gente vê que a atenção primária na detecção precoce do câncer, né, no que se refere à informação sobre a suspeita, no que se refere ao exame clínico, né, aos protocolos, ela está apropriada, né, em todos os locais, ela vem mostrando que ela está, né, dentro deste know-how de diretrizes, porém ela ainda é frágil na continuidade, no vínculo dessa mulher com o câncer, quando ela vai para a atenção especializada, seguir, né, os seus outros tratamentos necessários, cirurgia, químio, rádio, o que for necessário. Né? Então, a gente tem um avanço, né, uma apropriação da atenção primária de um atributo importante, né, na detecção precoce, né, em captação dessas mulheres, em essas mulheres reconhecerem a atenção primária como a porta de entrada na rede oncológica, porém, depois que passa essa primeira etapa, né, de elucidação, segue-se, né, para atenção especializada e a gente tem aí uma ruptura, né? Então, essa potência, essa fragilidade que ainda permanece na atenção primária na construção das redes de atenção, né? E também pensando no serviço especializado, na nossa rede oncológica, que tem várias especificidades, né? É importante a gente pensar que o tempo de acesso aos tratamentos, né, no que nós vimos ainda, estão dentro dos recomendados. A cirurgia, né, é o primeiro tratamento que tem sido feito, na maioria dos casos, o que indica um prognóstico até adequado, mas ainda não temos clareza, né, do que se segue, né, nessa
questão da atenção especializada, porque a gente ainda tem muitas questões de gestões separadas, tem os hospitais universitários, tem os hospitais filantrópicos privados, tem os hospitais, né, os centros de referências em oncologia mais ligados aos SUS locais, tudo isso ainda funciona de forma fragmentada, né, fragmentando o cuidado desse acesso. Então, eu acho que o que fica, né, que eu acho que eu queria compartilhar dessa minha traçadora, que eu gostei muito de trabalhar, é que a percepção sobre o câncer de mama, né, é parte das mulheres, né, e isso influencia diretamente a forma como elas usam o que o sistema oferta, né, o que está previsto no protocolo, elas constroem itinerários da mesma forma, né, então a gente tem que levar em consideração também essa questão, né, dessas mulheres portadoras do câncer nessa linha de cuidado e também entender melhor o papel da rede privada, especificamente aqui que eu estou dizendo da rede oncológica, né, o que ela faz, o que ela tem hoje produzido de cuidado ou não dentro dessa rede. Então, acho que isso é uma coisa que eu queria destacar e trazer para vocês, né, dessa traçadora. E falar também, né, combinei com a Ju de falar um pouquinho também da hipertensão, né, arterial sistêmica, que é uma outra condição crônica também, como câncer de mama, que foi aí uma condição traçadora estudada. E aí a gente percebe, né, que na dimensão do acesso, a gente sempre trabalhando com essa lógica de acesso, cuidado, vínculo, né, em alguma medida para poder entender os nossos resultados, porque em todas as cidades nós ainda temos, né, um percentual relevante de pessoas que ainda com dificuldade de acesso aos exames, em especial o ecocardiograma, é onde a gente vê uma dificuldade, em Fortaleza em especial, e também uma parcela da população recorrendo ao atendimento privado, né? Ou seja, mesmo tendo inserção no serviço público, também, no caso da hipertensão, recorre em algum momento ao atendimento privado para acessar esse cardiologista. Então, segue essa questão dessa rede, né, muito misturada. As equipes da atenção primária também têm aderido às boas práticas, né, às diretrizes no que se refere à hipertensão, em especial no que se refere à dieta, no que se refere ao uso correto dos medicamentos, né? Todos os municípios mostram a atenção primária se apropriando dessas diretrizes, que é uma forma de cuidado, né? E tem seguido esse caminho com os usuários. E, por fim, né, a gente ainda tem muita dificuldade dos usuários acreditarem na atenção primária como local para o atendimento das urgências, no que se refere à hipertensão, os casos agudos, né? Então, a fragilidade aí fica nessa questão, né, de uma atenção primária que consegue cuidar, consegue fazer ações preventivas, né, com relação à dieta, com relação ao uso de medicamentos, mas que não consegue ainda ter essa clínica ou essa valorização na parte clínica no caso dos casos que ficam agudos, né? E a gente sabe que isso ainda é uma dificuldade com relação a equipamentos, espaço e também o imaginário da população com relação a isso. Então, acho que no que se refere à hipertensão, acho que os dados nos mostram, né, que o caminho é organizar e continuar fortalecendo a atenção primária, acho que isso é o que nos traz. Uma atenção primária que consiga cuidar das condições crônicas, aí eu falo muito desses dois, né, agravos que eu tive o prazer de acompanhar mais de perto, e vencer os desafios que ainda estão presentes, tanto no que se refere na qualidade do cuidado, né, olhar para as fragilidades, como também nessa continuidade, né, nesse papel de ordenadora da rede, na centralidade nas redes de atenção e de vencer todas essas questões. Então, acho que fica, né, quando a gente olha para esses dois agravos crônicos, avanços, desafios e caminhos, né, para que a gente consiga fortalecer o nosso SUS em todas as partes aí do Brasil, que essa é a nossa grande expectativa, contribuir com todos, profissionais, gestores, né? Acho que esse livro ele vem para nós nesse sentido, ajudar a pensar caminhos, sabendo que o SUS é heterogêneo. Então, pode ser que o que nós descobrimos, o que nós achamos, o que nós experimentamos seja válido para outras realidades, né, sanitárias. E era isso que eu queria contribuir e trazer para vocês. Obrigada. Obrigada, Cristiane.
Rosana, agora a gente quer te ouvir. A gente sabe que você está afiada, que você está, ó... Boa tarde para todo. Tanaka e eu estamos correndo uma maratona, né, Tanaka? Estamos chegando no final. Mas, gente, eu só queria dizer assim, da minha alegria de estar aqui, desse livro ter, enfim, saído, agradecer muito a Juliana e a Mariana, o empenho por essa fase final do livro, porque como toda pesquisa tem um momento que depois que você produz os relatórios, depois que você produz os artigos, depois que você produz certas formas de divulgação científica, há um trabalho, né? Há um outro trabalho para poder transformar isso em um livro que seja agradável de ler, que fique bonito, como esse nosso ficou. Então, eu queria começar agradecendo, né, a Mariana e a Juliana, que foram grandes defensoras da qualidade desse produto final. E eu queria dizer que essa pesquisa, para nós é muito importante, porque é uma pesquisa, primeiro, bom, foi feita com financiamento, né, público do CNPq, mas que juntou mais de 5, 6 universidades diferentes. Então, teve um processo de gestão, né, de uma pesquisa multicêntrica que foi muito complexo e que foi fonte de muito aprendizado também, né? Não é fácil articular grupos que têm tradições de pesquisa, de metodologia, até visões de mundo, de redes, enfim, diferentes. E eu acho que para todos nós foi um processo que nos enriqueceu muito. E eu acredito que, apesar do que a Ju colocou, que eu acho que é verdade, assim, nossos dados são dados, né, que não pegaram essa fase depois de 2017, que é uma fase mais agressiva, né, de desmonte da atenção básica, desmonte da saúde mental. Isto é verdade, mas ainda assim, antes do desmonte, nosso trabalho mostra tanto coisas para ficar alegre, feliz, animado, esperançoso com o SUS, quanto coisas para ficar preocupados. E essas coisas sobre as que a gente fica preocupado também tem, como disse a Cristiane muito bem, apontados alguns caminhos, né? Não são atávicas, não são problemas que o SUS precisa ficar com eles para sempre. São problemas, isso tem sido um pouco um mote aqui do nosso congresso, de tentar mostrar de que os problemas do SUS têm solução e que o que nos falta não é conhecimento técnico, né? E eu acho que esse livro ser lançado nesse congresso me dá uma imensa alegria precisamente por isso, porque acho que tem uma sinergia muito grande, né, entre a intenção que a gente teve nesse estudo. Foi uma radiografia assim muito detalhada, né, dessas 4 grandes cidades, mas que de uma certa forma representam os grandes conglomerados urbanos brasileiros. E que a gente tenha a possibilidade de mostrar ele agora ao público nessa situação, nessa conjuntura tão triste, tão difícil que a gente está vivendo, né, da Covid, mas ao mesmo tempo em um congresso que está nos ajudando a recuperar um pouco do fôlego, da energia, né, e da gana, assim, de fazer militância para que nosso SUS volte a melhorar. Então, essas eram minhas palavras para hoje. Que maravilha! Tão bom ouvir vocês. Podia ficar aqui, ó. Eu vou chamar o professor Tanaka agora para falar um pouquinho e aí depois a gente vai chamar o doutor Gastão. Ainda bem que você me chamou antes dele, porque falar depois do Gastão é impossível, né? Bom, boa noite a todos, muito obrigado. Eu estou super contente de estar aqui. Eu acho que as coisas principais do que a gente teve como produto desse nosso trabalho, tanto a Juliana como a Cris já colocaram e a Rosana colocou, eu quero levantar um aspecto. Primeiro, parabenizar a coordenação da Rosana e do Gastão para esse trabalho hercúleo, que é trabalhar com um componente de 6 universidades, com um monte de gente importante, com rei na barriga, cada um achando que sabe mais que o outro. Foi fenomenal. Mas eu acho que esse fenomenal ajudou a gente a fazer muita coisa. E eu queria aqui colocar um aspecto, que é o aspecto como nós trabalhamos as diferenças e como os 4 traçadores e as 4 metrópoles ajudaram a gente entender e abordar problemas complexos com instrumentos diferentes e com formas que não são compreensivas, mas elas são complementares. Acho que nós usamos uma sistemática quanti-quali, complementar, os disponíveis para esgotar o conhecimento possível,
A partir disso, formulamos hipóteses para cada traçadora e para cada contexto, que permitiu, através de um formulário padronizado, definir uma forma de coletar uma sequência lógica dentro do que a gente chamou a evolução natural, dentro de um nível de complexidade entre a atenção primária e secundária, que permitiria, dependendo da forma de oferta e forma de organização dos serviços de saúde, que são distintos quando trabalham com câncer ou com hipertensão ou com saúde mental, e que cada universidade pôde explorar isso ao máximo. Eu acho que nós temos aqui nesse livro não só esses resultados que a Juliana e a Cris colocaram com tanta clareza, mas a probabilidade de que a gente pôde fazer num conjunto, com todas as diferenças e com todas as dificuldades, experimentar técnicas, elaborar instrumentos, construir planos de análise, referenciais teóricos e construção de variáveis de análise quantitativa e qualitativa, que, no meu entender, foi um ganho tremendo. Eu me sinto beneficiado por esse trabalho, agradeço novamente o Gastão ter nos convidado para participar, e acho que ela nos ajudou ao tempo todo a estar negociando os nossos limites, tanto pessoais como dos distintos polos, e respeitando as características de cada traçadora, e principalmente as características de organização dos sistemas locais nessas grandes metrópoles. Eu trago aqui, lamento que talvez com um livro que a gente fez com vários capítulos separados, a gente não possa ter reproduzido tudo. Acho que Rosana e eu publicamos um artigo sobre a abordagem metodológica multifacetada, mas que, apesar da nossa intencionalidade de reproduzir o trabalho, acho que não fomos capazes disso. Mas eu queria colocar para vocês que, se alguém se interessar pelo livro e puder ler, mesmo que sejam capítulos distintos, de traçadoras distintas, poderá compreender que se trabalhou com dimensões, categorias de análises e levar variáveis de contexto de uma forma diferente, que é muito mais de saber se era certo ou errado, o que foi possível. Quais foram variáveis de estrutura, quais eram as variáveis de processo, quais as variáveis de contexto e quais eram as variáveis do sujeito, que foi o sujeito que nós entrevistamos, com um processo metodológico que a Rosana dizia, podemos fazer uma coorte ou podemos fazer um segmento de alguém que já está dentro do sistema. E optamos por fazer uma amostragem intencional com recorte populacional que exige análise de todas as condições socioeconômicas e de vulnerabilidade distinta da população geral. Então, acho que me sinto plenamente feliz por ter feito. Agradeço por ter aprendido com todo mundo todo esse processo. E o mais importante, ele abriu frentes para todas nós em todas as etapas. Tanto nos trabalhos de pós-doc como nos artigos, ainda estamos desovando coisas, né? A ponto de podermos publicar até artigos só com dados quantitativos e até artigo colocando algum evento que na entrevista qualificada ou de qualidade foi permitido identificar uma variável de desfecho. Então, eu quero compartilhar isso. Acho que talvez a gente não tenha conseguido colocar com tanta clareza no livro, mas se vocês tiverem a curiosidade de ler os capítulos, vocês poderão identificar as distintas metodologias, inclusive distintos testes estatísticos que a gente usou e foi aprimorando até poder entender como é que a gente poderia ter significado quando a base não necessariamente era uma base demográfica populacional. Mas acho que nós conseguimos. E acho que uma coisa que esse trabalho também mostrou para nós, que o importante é a gente identificar associações nos serviços, e não causa e efeito, não causalidade, não determinantes. E eu acho que esse é um aprendizado que eu levo para mim, depois dessa experiência, agradecendo as puxões de orelha da Rosana, do Gastão, de todo mundo, porque foi só desse jeito que a gente pôde desconstruir o que a gente trazia e tentar construir alguma coisa que, como diz o Berardi, nós não sabemos o que seremos depois desse umbral, mas seguramente será diferente do que a gente fazia até agora. E eu quero compartilhar isso com vocês e espero que vocês aproveitem com o livro alguma coisa que a gente conseguiu vivenciar com uma dinâmica e uma vivência
que foi propiciada por esse projeto. Obrigado. Obrigada, professor Tanaka. Eu vou passar a palavra para o doutor Gastão, mas antes eu só queria dar um recado, dizer que tanto o livro da Tarsila, o apoio, quanto o nosso lançamento estão disponíveis na livraria da Abrasco com desconto super especial. Então, é só entrar lá, eles são títulos que estão em destaque e vão ser fáceis de encontrar. Doutor Gastão, eu queria convidá-lo para fechar a nossa sessão de lançamento. Bom, boa tarde a todo mundo, pessoal que está nos acompanhando, a nossa grande editora Mariana, a Tarsila, te encontrar de novo, foi muito interessante fazer esse lançamento junto, e a nossa equipe, quer dizer, um pedacinho da nossa pesquisa, né? A Juliana e a Cristiana, que trabalharam bastante, né? A Juliana, então, se dedicou de corpo e alma para a produção desse livro, né? Trabalhando junto com a Mariana, com a editora, né? E ficou um trabalho muito lindo, muito bonito e rico, né? Muito interessante. E é interessante que nós estamos fazendo o lançamento na Abrasco. Então eu queria também agradecer a Abrasco, porque é o seguinte, não é só pelo lançamento, pela origem da nossa pesquisa. No segundo Congresso de Política, Gestão e Planejamento, né, que ocorreu há uns 6 anos atrás, nós estamos no quarto. No segundo, nós, pesquisadores da área de política, fizemos uma análise, fizemos análises que o financiamento do CAP, CNPq, da FAPESP, etc., das estaduais, para essa área era pequeno, era muito pequeno. Né? Então, nós fizemos um movimento coordenado pelo presidente da Abrasco, da época, Luiz Eugênio, né, de pressão sobre no caso, o CNPq que cedeu essa pressão. Naquela época a gente conseguia negociar, conseguia falar, conseguia sentar junto, isso mudou bastante de 2017 para cá, 2018 para cá, piorou bastante, nós estamos... Né, e, como resultado, o CNPq publicou um edital sobre pesquisas sobre o SUS, sobre gestão, sobre processo de trabalho, sobre políticas, né? Que 12 grupos ganharam esse edital, tiveram as suas pesquisas aprovadas, né? E o nosso grupo de Campinas, da saúde coletiva, ganhou essa coisa de fazer um estudo que é muito claro, né? Que é essa relação entre a atenção primária e a atenção especializada. A gente tem pouca informação, muito pouca análise sobre a atenção especializada e sua relação com a atenção primária. A gente tinha 4 anos para fazer a pesquisa, tivemos um financiamento razoável, importante, né? Conseguimos reunir todas essas universidades, né? Todos esses campos, né? São Paulo, Porto Alegre, Campinas e Fortaleza. Tentamos trabalhar com o Centro-Oeste e a região Norte, não conseguimos articulação, interação a tempo de deslanchar o processo, né? E como o Tanaka disse, ainda bem que tínhamos 4 anos, porque esse livro aqui tem quase mais de 20 autores, e nós já temos uma quantidade de teses de doutorado, de mestrado, de livre docência, a Cristiane que está aqui, né, que está na série de outros. Nós temos uma produção muito grande sobre esses temas, né, com vários enfoques, com várias... E que foi uma experiência muito interessante, né, Tanaka, de fazer essa composição. Naquela época, a gente se encontrava presencialmente, não só, já usávamos web, conferência, mas a cada 3 meses, 2 meses no começo, depois cada 6 meses, para montar as metodologias. Fizemos uma pesquisa ambiciosa, com metodologias mistas, quant e quali, né, com vários níveis de quant, com várias abordagens, como o Tanaka já explicou bastante, e escolhemos 4 problemas de saúde, né, 4 agravos, que nós achamos que eram relevantes por ser crônico e por ter uma incidência bastante grande, para tentar fazer um retrato dessa relação da atenção primária com a atenção especializada, né? Câncer de mama, tinha muita mulher no grupo. Câncer de mama, gravidez de risco,
hipertensão arterial, que é um dos agravos da saúde mais frequentes na população adulta brasileira, que o SUS mais tem a ver, né? E saúde mental, né? Que também é pela sua especificidade. Então, eu recomendo a leitura do livro para todo mundo que trabalha com atenção primária, com pesquisa, com metodologias de investigação, né? Fizemos um trabalho empírico imenso. Eu nem me lembro quantas pessoas nós entrevistamos, muito mais do que o Datafolha, 7.000 pessoas, 7.000 usuários entrevistados. A gente ia aos serviços, nossos pesquisadores, nossas pesquisadoras, ia aos serviços, conversava com as usuárias desses vários agravos, né? E permitiu a gente ter uma ideia de um grande SUS com bastante problemas, mas nenhum atávico. Eu gostei desse conceito que a Rosana levantou, ou seja, todos são corrigíveis, todos investimento, repensar o papel da atenção primária, as relações, coordenação de rede, né, regulação, enfim, uma série de problemas que nós fomos apontando. Então é isso, agradecer a Brasco, agradecer ao CITEC, agradecer a nossa equipe de pesquisa, agradecer os organizadores do livro, entre os quais eu me incluo, né? E esses autores todos, autoras todas que participaram. Obrigado, gente, valeu a nossa experiência. Mariana, com você. Obrigada, doutor Gastão. Saudade de todo mundo, viu? Eu prometo que quando isso tudo acabar, todo mundo estiver vacinado, a gente vai fazer um lançamento de arromba. Precisamos, né? Então, eu quero agradecer aqui a Brasco, novamente, ao 4º Congresso pelo espaço. A gente pudesse, então, apresentar esses 2 livros, nossos 2 lançamentos, estão disponíveis na livraria da Brasco, e eu desejo uma boa tarde a todos, um bom congresso para quem está aí, vai longe nessa maratona, e é isso. Um beijo grande, muito obrigada, viu? Abração. Obrigada. Tchau.